Você já sentiu que dentro das paredes de um templo existe um abismo silencioso entre o que é dito e o que é vivido? Olhe ao seu redor e perceba que muitos estão apenas cumprindo um cronograma espiritual, uma agenda de ritos que não queima no peito, mas apenas ocupa o tempo. A diferença entre o escolhido e o religioso comum não reside na quantidade de versículos decorados, mas na natureza da sede que cada um carrega. O religioso comum busca o conforto da aprovação dos homens. Ele quer o assento reservado, o reconhecimento da sua piedade e a segurança de uma rotina que não o desafia a mudar. Mas você, que sente esse fogo estranho na alma, sabe que existe algo mais. O escolhido é aquele que foi arrancado da multidão por uma voz que não aceita negociações. Enquanto a religião constrói muros para separar o sagrado do profano, o escolhido entende que ele mesmo é o altar onde o sacrifício deve ser oferecido diariamente. Não se trata de pertencer a uma instituição, mas de ser possuído por uma verdade que o mundo não consegue digerir. E religião é um sistema de trocas, onde se oferece comportamento em troca de bênçãos, mas o chamado da escolha é um sistema de entrega total, onde se oferece a própria vida em troca de uma presença que consome tudo o que é superficial. Imagine um homem que passou 42 anos de sua existência projetando casas e edifícios, um arquiteto renomado que conhecia cada estrutura física, mas cuja alma era um terreno baldio. Ele frequentava os cultos todos os domingos, sentava na terceira fileira e contribuía com exatidão. Para todos, ele era um modelo de fidelidade. No entanto, em uma noite de tempestade, enquanto olhava para as plantas de um novo projeto, ele percebeu que sua vida espiritual era exatamente como um desenho no papel. Bonita de se ver, mas incapaz de abrigar alguém do frio. Ele era um religioso comum, cercado de regras, mas vazio de glória. O escolhido, por outro lado, é como aquele que, mesmo sem possuir títulos ou grandes posses, caminha com uma autoridade que faz o inferno recuar. A Bíblia nos diz em Mateus 22:14 que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa frase não é uma exclusão injusta, mas uma peneira divina que separa quem apenas ouve o convite de quem decide abandonar a mesa do mundo para se sentar à mesa do rei. O religioso para no chamado, satisfeito com o convite no bolso, mas o escolhido atravessa a porta, mesmo que isso custe sua reputação e seus planos pessoais. A narrativa da sua vida está prestes a mudar se você compreender que a religião é um anestésico, enquanto a escolha é um despertador. O religioso comum teme o silêncio de Deus, porque não sabe quem é sem o barulho das cerimônias. Já o escolhido encontra no silêncio o lugar de sua maior força, pois é lá que a voz do Pai ecoa, sem interferências. Pare de tentar se encaixar em moldes que foram criados para controlar o seu comportamento e comece a buscar a essência que foi desenhada para liberar o seu destino. A marca que separa esses dois grupos é o sangue da renúncia. Enquanto o religioso quer adicionar Deus à sua vida atual, o escolhido permite que Deus seja a própria vida, reconstruindo cada alicerce a partir do zero. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12:2: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O religioso se amolda ao padrão da igreja, mas o escolhido se transforma pela mente de Cristo. Você foi criado para ser um sinal de contradição, um ponto de luz que incomoda as trevas da mornidão espiritual. Não aceite menos do que a plenitude de uma caminhada onde cada passo é guiado por uma instrução direta do alto, e não por um manual de etiquetas eclesiásticas que apenas maquia a morte interior. Se você sente que este vídeo está arrancando as escamas dos seus olhos e você não quer mais ser apenas um religioso comum, mas sim um escolhido que vive a verdade, eu quero que você assuma esse compromisso agora.
Escreva nos comentários a frase: "Eu sou um escolhido de Deus". Ao comentar isso, você sinaliza para o seu próprio espírito que a era da religiosidade acabou na sua vida. A religião comum é uma vitrine brilhante onde tudo parece perfeito, mas nada pode ser tocado. É o domínio daqueles que aprenderam a linguagem dos anjos, mas cujos corações ainda batem no ritmo do egoísmo. O escolhido, entretanto, não teme a poeira do caminho ou o suor da batalha, porque ele sabe que a sua identidade não é construída pelo que as pessoas dizem dele no vestíbulo do templo, mas pelo que Deus conhece dele no secreto do quarto. Enquanto o religioso comum investe horas em manter uma imagem de santidade impecável, o escolhido investe sua vida em cultivar uma intimidade que não precisa de holofotes. Imagine uma mulher que passou 27 anos de sua vida atuando como uma dedicada enfermeira em um grande hospital público. Ela cuidava dos corpos, mas sua própria alma estava doente de legalismo. Ela julgava quem não seguia suas regras dietéticas ou seus horários de oração, acreditando que a salvação era uma escada que ela subia com o próprio esforço. Ela era o exemplo vivo da religião que oprime. Tinha as mãos ocupadas com o trabalho, mas o coração endurecido pelo orgulho de se sentir superior aos pecadores. Tudo mudou para ela quando entendeu que Deus não estava procurando funcionários para o seu reino, mas sim filhos que estivessem dispostos a ser amados e transformados. O religioso comum é um funcionário que espera um salário. O escolhido é um herdeiro que desfruta da herança. O escolhido compreende que a graça não é um passe livre para a negligência, mas o combustível para uma obediência que nasce do amor e não do medo. Em João 15,16, a palavra é cortante ao dizer: "Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça." Perceba que a iniciativa é sempre dele. O religioso tenta escolher a Deus através de seus méritos, mas o escolhido é aquele que foi encontrado quando nem sequer sabia que estava perdido. O fruto do religioso é artificial, colado com a cola da conveniência e que apodrece assim que a primeira crise bate à porta. O fruto do escolhido é orgânico, nasce de uma raiz profunda que bebe da água da vida e permanece firme mesmo quando o inverno da alma parece não ter fim. O vídeo que você está assistindo agora não é apenas um entretenimento para os seus ouvidos. É uma convocação para que você saia da periferia da fé e entre no centro da vontade de Deus. O religioso comum se contenta com as migalhas que caem da mesa, com as experiências de segunda mão, ouvindo o que os outros dizem sobre Deus. O escolhido quer o banquete, ele quer ouvir a voz do Pai por si mesmo. Ele quer sentir o tremor de terra que acontece quando a santidade toca a humanidade. Não há espaço para o morno no reino dos céus. A religião tenta moderar a sua paixão, tenta dizer para você não ser tão fanático. Mas o escolhido sabe que a sua fome é o que o mantém vivo. Em Apocalipse 3,16, o aviso é severo. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O religioso comum é o morno. Ele está na temperatura do ambiente. O escolhido é o quente. Ele altera a temperatura por onde passa. Ele não se conforma com a atmosfera de incredulidade. Ele traz o céu para a terra através de uma vida de rendição absoluta. Eu sinto que algo está sendo despertado em você enquanto essas palavras ecoam na sua mente. Se esta mensagem está fazendo sentido e você sente que precisa de mais conteúdos que desafiem a sua zona de conforto espiritual, eu quero te fazer um convite de coração. Inscreva-se no canal agora mesmo e faça parte deste exército que está cansado da religiosidade vazia e busca a essência do Pai. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um canal, você está levantando uma bandeira de que a sua caminhada com Deus será profunda daqui por diante.
E para que este vídeo alcance ainda mais corações, eu quero que você interaja comigo de uma forma especial. Eu não quero um comentário genérico. Eu quero que você olhe para a sua trajetória e, de forma sincera, escreva aqui embaixo qual é a maior barreira religiosa que você sente que precisa quebrar hoje para ser verdadeiramente um escolhido. Seja a busca por aprovação, o medo do julgamento ou o apego a tradições que não têm vida. Ao expor essa barreira, você começa a destruí-la. Vamos conversar nos comentários e fortalecer uns aos outros nesta jornada. Existe uma armadilha perigosa e extremamente sutil, onde milhares de religiosos caem todos os dias. A de confundir o conhecimento intelectual sobre Deus com o conhecimento experimental de Deus. O religioso comum é, em sua essência, um colecionador de informações mortas, um acumulador de fatos bíblicos que usa a Escritura como uma arma para ferir os outros ou como um escudo de proteção para o seu próprio ego inflado pela soberba intelectual. Ele sabe citar capítulos e versículos com uma precisão cirúrgica. Conhece a história detalhada de Israel, as nuances linguísticas das parábolas e as doutrinas mais complexas da escatologia, mas, curiosamente, sua vida não exala o perfume do Messias, mas sim o cheiro acre do julgamento. O escolhido, por sua vez, pode até ter menos recursos intelectuais aos olhos dos homens. Pode não ter frequentado as grandes academias de teologia. Mas ele carrega dentro de si uma revelação que não foi ensinada por carne ou sangue, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Imagine, para ilustrar essa realidade, um homem que trabalhou durante exatos 38 anos como um rigoroso e meticuloso bibliotecário de uma universidade antiga. Alguém acostumado com o silêncio das prateleiras, com a organização sistemática do conhecimento e com leis bibliográficas inflexíveis. Ele aplicava essa mesma frieza mecânica à sua vida espiritual, tratando a salvação como se fosse um processo de arquivamento de dados ou uma auditoria contábil onde cada pecado e cada boa ação deveriam ser catalogados com exatidão. Para ele, Deus não era um pai, mas um juiz distante e burocrático que mantinha um livro de dívidas sempre aberto sobre a mesa. Ele sabia tudo sobre o dever, sobre as obrigações litúrgicas e sobre a etiqueta eclesiástica, mas não conhecia absolutamente nada sobre o prazer avassalador de estar na presença do Criador sem máscaras. Ele era um mestre na exegese, mas um analfabeto no amor. Ele conhecia o mapa, mas jamais tinha sentido o vento do deserto em seu rosto ou o calor do sol da justiça em sua pele cansada. A diferença entre esses dois caminhos se torna cinematográfica e dramática quando o ser humano é finalmente confrontado com a glória indizível do Deus vivo. O religioso comum lê sobre o fogo que Moisés contemplou na sarça ardente e tenta, de todas as formas, explicar o fenômeno de maneira lógica, científica ou meramente histórica, tratando o evento como um fato isolado no tempo. No entanto, o escolhido, ao ler o mesmo relato, sente o impacto da santidade hoje e, em espírito, tira as sandálias dos pés porque percebe, com um tremor na alma, que o chão onde ele pisa agora também é santo. Em 1 Coríntios 2,14, a Bíblia nos dá um alerta que serve como uma linha divisória. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são espiritualmente discernidas. O religioso comum olha para o sacrifício, para a entrega e para a renúncia do escolhido e o rotula imediatamente como um fanático ou um louco. Ele não consegue processar em sua mente lógica por que alguém entregaria uma carreira estável, seu tempo livre, seus recursos e sua reputação por algo que não se pode tocar ou ver com os olhos naturais. Mas para o escolhido,
A verdadeira loucura seria continuar vivendo uma existência linear, previsível e cinzenta, enquanto o Eterno o chama para abandonar o barco e caminhar sobre as águas turbulentas da incerteza, guiado apenas por uma palavra. O saber teológico desprovido da experiência do encontro é como o manual de um motor de avião para alguém que nunca saiu do chão. Você pode até entender como as engrenagens funcionam, mas você não conhece a sensação de rasgar as nuvens e ver a terra do alto. O religioso comum discute sobre a luz, enquanto o escolhido vive imerso nela, permitindo que ela exponha suas feridas para que a cura possa finalmente acontecer de dentro para fora. Este vídeo que você consome neste exato momento não foi feito para massagear o seu intelecto, mas para levar você a uma crise de identidade santa e necessária. O escolhido não se dá por satisfeito com o que os grandes teólogos dizem ou com o que o pastor do canal vizinho prega. Ele sente uma fome que o empurra para o monte. Ele deseja entrar na nuvem espessa. Ele busca a face do Pai com uma agonia santa, até que o seu próprio rosto brilhe com uma luz que as críticas dos homens não conseguem apagar e que o tempo não consegue desgastar. A religião comum é estática, paralisada no tempo. Ela se orgulha de estar exatamente no mesmo lugar há décadas, apegada a tradições que já perderam o sentido original. Mas o reino de Deus é dinâmico, vivo e em constante expansão. O escolhido está em constante movimento, sendo moldado na olaria divina, sendo quebrado em 1000 pedaços para ser refeito segundo um novo design que suporte o peso da glória. Como está escrito de forma poderosa em Jeremias 23:29, não é a minha palavra como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Se a palavra que você ouve semana após semana não queima o seu peito, não incomoda o seu sono e não quebra as durezas milenares do seu coração, então você está ouvindo apenas palestras motivacionais revestidas de religiosidade e não a voz de Deus. O escolhido é aquele que permite voluntariamente que o martelo divino destrua todas as suas certezas humanas, para que a verdade de Deus seja a única rocha inabalável sob seus pés. Enquanto o religioso se protege desesperadamente da dor do crescimento e do desconforto da mudança, o escolhido abraça o processo de poda com gratidão, sabendo que cada corte dói, mas é o que garante que ele não será apenas uma árvore frondosa e vazia, mas um ramo carregado de uma colheita abundante para a eternidade. A diferença se manifesta também na forma como lidamos com a fragilidade humana. O religioso comum esconde seus pecados sob camadas de formalismo, criando uma fachada de perfeição que ninguém consegue alcançar, o que acaba gerando um ambiente de hipocrisia e culpa. Ele teme que, se alguém descobrir quem ele realmente é, o castelo de cartas de sua reputação desmorone. O escolhido, por outro lado, entende que a sua força reside na sua vulnerabilidade diante de Deus. Ele não teme confessar que falhou, porque sua segurança não está na sua própria justiça, mas na justiça daquele que o escolheu. Ele entende que o altar é o lugar dos quebrantados, não dos perfeitos. Enquanto o religioso aponta o dedo para a mulher apanhada em adultério, o escolhido se inclina no pó e reconhece que, sem a misericórdia divina, ele estaria na mesma situação. O conhecimento do religioso serve para excluir, mas a revelação do escolhido serve para resgatar. É essa percepção que faz com que o escolhido ore não por obrigação, mas por uma necessidade vital, como quem busca o ar para respirar em meio a um incêndio. Ele sabe que a letra mata se o espírito não estiver soprando vida sobre ela. Portanto, avalie a sua caminhada hoje. Você tem sido um estudante de textos sagrados ou um hospedeiro da presença sagrada? Você tem acumulado argumentos para vencer debates religiosos ou tem acumulado cicatrizes de batalhas vencidas no secreto da sua oração?
A resposta a essa pergunta determinará se você passará a eternidade falando sobre alguém que nunca conheceu de verdade, ou se você entrará nos portões celestiais como alguém cujo nome já é sussurrado nos corredores da glória muito antes de você chegar lá. A religião comum oferece um conforto paliativo que termina no túmulo, mas o chamado da escolha oferece uma jornada transformadora que começa aqui e ecoa por toda a eternidade. Não permita que o barulho dos rituais abafe a voz suave e delicada que te chama para o profundo, para o lugar onde as palavras terminam e a adoração em espírito e em verdade começa. Seja aquele que não apenas sabe que Deus existe, mas seja aquele que Deus conhece pelo nome e confia seus maiores segredos, pois é na intimidade e não na informação que o caráter do escolhido é forjado para suportar o peso do destino que o aguarda. A religião comum possui um limite de segurança, uma linha invisível que o devoto se recusa a cruzar, pois além dela está a perda total do controle sobre a própria vida. O religioso comum é aquele que entrega o dízimo, mas retém o coração. Ele entrega o domingo, mas governa soberanamente a sua segunda-feira. Ele quer um Salvador para livrá-lo do inferno, mas não deseja um Senhor para governar suas decisões, suas finanças ou seus desejos mais íntimos. O escolhido, entretanto, vive em um estado de rendição incondicional, onde a linha de segurança foi apagada pelo fogo da entrega. Para o escolhido, não existe separação entre o sagrado e o secular. Tudo o que ele faz, desde o modo como trata um estranho até a forma como gere sua carreira, é um ato de adoração contínua. Imagine um homem que trabalhou por 36 anos como um rigoroso oficial de justiça, alguém treinado para executar ordens e seguir processos burocráticos sem questionar a moralidade por trás deles. Ele levava essa mentalidade para a igreja, tratando os mandamentos como leis civis que precisavam ser cumpridas apenas para evitar punições. Ele era eficiente, mas não era transformado. Sua vida era um conjunto de regras externas que nunca haviam penetrado na sua vontade interna. Ele obedecia por medo das consequências e não por fascínio pela beleza da santidade. O escolhido entende que a verdadeira obediência não acontece quando fazemos o que queremos, mas quando submetemos nossa vontade à vontade daquele que vê o fim desde o princípio. O religioso comum se vangloria de suas boas obras, exibindo-as como troféus de sua própria retidão. Já o escolhido esconde suas obras, pois sabe que qualquer bem que proceda dele é fruto da graça que opera em seu interior. Em Lucas 17:10, Jesus nos confronta com uma realidade que desmonta o orgulho religioso. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas fizemos o que era nosso dever. O religioso comum odeia esse versículo, porque ele quer ser útil, ele quer ser importante, ele quer que Deus lhe deva algo. Mas o escolhido encontra descanso nessa inutilidade, pois compreende que sua aceitação não depende do seu desempenho, mas da sua posição como filho amado. Ele não corre para alcançar o amor de Deus. Ele corre porque já foi alcançado por ele. É essa segurança que permite ao escolhido enfrentar o fogo, o deserto e a perseguição com um sorriso no rosto, enquanto o religioso comum murmura diante do primeiro contratempo que ameaça seu conforto. A narrativa cinematográfica de um escolhido é marcada por momentos de Getsemane, onde ele precisa suar sangue para dizer: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O religioso comum nunca chega ao Getsemane, porque ele sempre encontra uma desculpa teológica para evitar o sofrimento e a renúncia. Ele busca uma religião de conveniência, um evangelho light que não exige a cruz, mas apenas a aceitação de alguns conceitos morais. No entanto,
O escolhido sabe que a coroa de glória é inseparável da coroa de espinhos. Em Mateus 16:24, a ordem é clara. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O religioso comum tenta seguir a Jesus carregando o seu próprio ego, suas ambições pessoais e seus preconceitos, mas a porta é estreita demais para quem está inflado de si mesmo. O escolhido se esvazia, ele se torna pequeno, ele se torna nada, para que Cristo seja tudo em todos. Ele entende que a cruz não é um acessório de decoração no peito, mas um instrumento de execução para a natureza carnal que tenta roubar a glória de Deus. Enquanto o religioso comum se preocupa em fazer coisas para Deus, o escolhido se preocupa em ser de Deus. Essa mudança de foco altera completamente a atmosfera ao redor deles. O religioso comum gera um ambiente de cansaço e fardo, onde a espiritualidade é uma lista interminável de pode e não pode. O escolhido gera um ambiente de liberdade e vida, onde a obediência é a resposta natural de um coração apaixonado. O religioso comum é como um ator de teatro que decora suas falas e entra no palco da igreja para representar um papel de santidade. O escolhido é alguém que foi capturado pela realidade do reino e não consegue mais viver nas sombras da falsidade. Ele prefere ser rejeitado por falar a verdade do que ser aplaudido por sustentar uma mentira religiosa. O mundo está farto de atores. O mundo está clamando por escolhidos que tenham a coragem de ser autênticos, que tenham a coragem de chorar as suas falhas e de exaltar a força de Deus em sua fraqueza. O escolhido não tem medo da sua humanidade, porque ele sabe que é nela que o poder da graça se aperfeiçoa de forma mais extraordinária. Portanto, olhe para a sua própria jornada e pergunte-se: eu tenho buscado a Deus apenas para que Ele abençoe os meus planos, ou eu tenho me entregado para ser o instrumento dos planos dele? O religioso comum usa a Deus como um meio para um fim, seja a prosperidade, a saúde ou a paz de espírito. O escolhido tem a Deus como o próprio fim, a recompensa final, o tesouro escondido pelo qual ele vende tudo o que tem para possuir. Se Deus retirasse todas as bênçãos externas da sua vida hoje, você continuaria a adorá-lo pelo que ele é? O religioso comum abandonaria o barco no primeiro sinal de escassez, pois seu compromisso é com o benefício, não com o benfeitor. Mas o escolhido diria como o profeta Abacuque 3:17-18: mesmo não florescendo a figueira, todavia eu me alegrarei no Senhor. Esta é a marca indelével que separa as multidões que seguiam Jesus pelos pães e peixes dos poucos que ficaram quando as palavras dele se tornaram duras demais para serem ouvidas pelos ouvidos carnais. Escolha hoje ser aquele que permanece, aquele que não negocia sua essência por um prato de lentilhas de aprovação social. Aquele que entende que a verdadeira grandeza no reino é ser o menor de todos e o servo de muitos. A religião comum é especialista em reformas externas, em passar uma nova camada de tinta sobre paredes que estão apodrecendo por dentro. O religioso comum acredita piamente que se ele mudar o seu vocabulário, o seu corte de cabelo ou o grupo de pessoas com quem convive, ele terá alcançado a santidade. Ele gasta uma energia monumental tentando controlar seus impulsos através da força de vontade, criando uma estrutura de autocontrole que, embora pareça sólida para quem vê de fora, é extremamente frágil diante de uma tentação real ou de uma crise profunda. O escolhido, entretanto, não busca uma reforma, ele busca uma ressurreição. Ele entende que a sua natureza antiga não precisa de conserto, mas de morte, para que uma nova vida, gerada pelo Espírito, possa emergir. Imagine um homem que atuou por 29 anos como um rigoroso fiscal de normas técnicas, um indivíduo cuja vida era pautada por milímetros e precisão absoluta.
Ele transpunha essa exatidão para a sua fé, acreditando que a perfeição cristã era uma lista de verificações técnicas. Se ele não mentia, não roubava e não matava, ele se considerava santo. Ele era um bom homem aos olhos da sociedade, mas seu coração era um deserto de orgulho e autossuficiência, onde o amor não florescia porque não havia espaço para a dependência de Deus. O escolhido compreende que o caráter não é o que fazemos quando estamos sendo observados na congregação, mas quem somos quando ninguém está olhando, a não ser o Eterno. Enquanto o religioso comum se preocupa com a ética social, o escolhido se preocupa com a pureza do coração. Ele sabe que um pensamento de ódio é tão letal quanto um ato de violência e que um olhar de cobiça já é uma quebra da aliança. Em Mateus 5:20, Jesus lança um desafio que apavora qualquer religioso. Porque eu lhes digo que se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Os fariseus eram os mestres da religião comum, eles eram impecáveis na letra, mas Jesus diz que isso não é suficiente. A justiça do escolhido excede a do religioso, porque ela não nasce do esforço humano para cumprir regras, mas da transformação da natureza pelo poder do Espírito Santo. O religioso se esforça para ser bom. O escolhido permite que Deus derrame a sua bondade através dele. É uma mudança de fonte. O religioso bebe da água estagnada da sua própria disciplina, enquanto o escolhido bebe da fonte de águas vivas que flui do trono. Esta metamorfose é cinematográfica em sua execução, pois ela muitas vezes envolve o isolamento e o anonimato. O religioso comum tem pavor do anonimato. Ele precisa que suas vitórias sejam publicadas e que seu crescimento seja notado para se sentir validado. O escolhido, por outro lado, é forjado no deserto, onde não há plateia para aplaudir sua resistência. Como o ouro que passa pelo fogo para que as impurezas subam à superfície e sejam removidas, o escolhido permite que as provações da vida exponham suas fraquezas ocultas. Ele não reclama do calor da fornalha, pois sabe que o ourives só para o processo quando consegue ver o seu próprio reflexo no metal líquido. Em 2 Coríntios 3:18, vemos esse processo descrito de forma gloriosa. E todos nós estamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem. O religioso comum é uma foto estática, uma imagem congelada de um momento de conversão do passado. O escolhido é um vídeo em movimento, uma transformação contínua que nunca para. Um processo de se tornar cada vez mais parecido com o Mestre e menos parecido consigo mesmo. O escolhido não teme ser confrontado com suas falhas, porque ele não tem uma reputação a defender. Sua reputação já foi pregada na cruz. Isso o torna livre. O religioso comum é um escravo da opinião alheia, sempre calculando como suas palavras e ações serão interpretadas pelo tribunal dos homens. O escolhido vive para uma audiência de um só. Se o rei está sorrindo para ele, o mundo inteiro pode estar vaiando, e ele permanecerá em paz. Essa liberdade incomoda a religião comum, que tenta rotular o escolhido de rebelde ou insubmisso. Mas a submissão do escolhido é profunda, pois ele se submete à autoridade espiritual por discernimento, e não por imposição ou medo. Ele honra aqueles que o lideram, mas sua lealdade final é com a verdade, mesmo quando a verdade o leva por caminhos solitários. Ele entende que ser escolhido não é um privilégio para se vangloriar, mas uma responsabilidade para carregar com temor e tremor, sabendo que muito será exigido daqueles a quem muito foi confiado. Observe a diferença na forma como o escolhido e o religioso lidam com o próximo. O religioso comum usa as pessoas para alimentar sua necessidade de ser necessário. Ele ajuda para se sentir superior ou para garantir um lugar no céu. O escolhido ama porque foi amado primeiro. Ele serve por transbordamento e não por estratégia.
Ele enxerga a imagem de Deus no mendigo e no magistrado com a mesma clareza. Ele não faz acepção de pessoas, porque seu coração foi expandido pela eternidade. A religião divide o mundo entre nós e eles, criando guetos espirituais onde só entram os que pensam igual. A escolha rompe essas barreiras, pois o escolhido entende que sua missão é ser luz em meio às trevas e não apenas uma luz brilhando dentro de uma caixa de fósforos com outras luzes. Ele se mistura com os perdidos sem perder sua essência. Ele toca os leprosos modernos sem se contaminar com o seu pecado, porque a vida que está nele é mais poderosa do que a morte que está no mundo. Ser um escolhido é viver essa dualidade, estar no mundo, mas não pertencer a ele, ser profundamente humano, mas carregar o DNA do divino. A religião comum trata a guerra espiritual como se fosse uma peça de teatro, um conjunto de gritos ensaiados e gestos performáticos que buscam impressionar os homens e assustar um inimigo que eles sequer compreendem. O religioso comum acredita que está em batalha apenas porque usa termos bélicos no seu vocabulário de domingo, mas sua vida de segunda a sábado é uma capitulação constante aos valores do mundo. Ele luta contra pessoas, contra instituições e contra opiniões alheias, perdendo sua energia em conflitos horizontais que não possuem valor eterno. O escolhido, por outro lado, entende que a verdadeira guerra é travada nas regiões celestiais e no território invisível da sua própria mente. Ele não se veste para aparecer, ele se veste para sobreviver e para conquistar. Imagine uma mulher que atuou por 31 anos como uma estrategista de logística em uma multinacional. Alguém treinada para antecipar crises e gerenciar recursos com precisão absoluta. Ela aplicava essa mesma mentalidade à sua vida espiritual, mas de forma religiosa. Ela tentava gerenciar a Deus e logística, a sua própria santidade, para evitar conflitos com as trevas. Ela queria a paz da neutralidade, mas o escolhido sabe que, no reino de Deus, a neutralidade é a maior das traições. A diferença cinematográfica reside na percepção do perigo. O religioso comum caminha por um campo minado, acreditando estar em um jardim, porque ele se foca apenas na superfície das coisas. Ele se preocupa com a etiqueta, com o tom de voz e com a estética do culto. O escolhido, porém, caminha com os sentidos aguçados pelo Espírito. Ele percebe o ataque do inimigo não nos grandes escândalos, mas nas pequenas concessões, no orgulho silencioso e na falta de amor disfarçada de zelo doutrinário. Em Efésios 6:12, a Escritura remove o véu da realidade. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O religioso comum lê esse versículo e compra uma espada de plástico. O escolhido lê esse versículo e se prostra em jejum e oração, porque sabe que só se vence de joelhos o que foi projetado para nos derrubar de pé. Ele entende que sua autoridade não vem de um cargo eclesiástico ou de uma placa de igreja, mas da sua submissão real à soberania de Cristo. O diabo não teme quem tem título, ele teme quem tem intimidade, pois a intimidade gera uma identidade que o inferno não consegue abalar. O escolhido não busca o confronto por arrogância, mas ele não foge do confronto por covardia. Ele é aquele que, quando entra em um ambiente carregado de opressão, não precisa dizer uma única palavra para que a atmosfera mude, pois ele carrega a presença. O religioso comum precisa de barulho para sentir que Deus está agindo. O escolhido sabe que o poder de Deus muitas vezes opera no cício suave, que despedaça as rochas do orgulho humano. Enquanto o religioso se perde em debates inúteis sobre genealogias e interpretações estéreis, o escolhido está ocupado demais arrancando almas do fogo e curando feridas que a religião causou.
Ele usa a palavra não como um manual de regras para controlar a vida alheia, mas como a espada do Espírito para libertar os cativos. Em 2 Coríntios 10:4 aprendemos que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O religioso comum tenta destruir fortalezas com argumentos humanos, com política eclesiástica e com influência social. O escolhido as destrói com a verdade, com a pureza e com uma vida que não oferece nenhum ponto de apoio para o acusador. A marca do escolhido nesta batalha é a sua resiliência sobrenatural. Quando o religioso comum enfrenta uma retaliação ou um deserto, ele logo questiona se Deus o abandonou, pois sua fé é baseada em uma troca de favores por bom comportamento. O escolhido, no entanto, entende que o deserto é a academia de Deus e que a oposição é a prova de que ele está no caminho certo. Ele não negocia seus valores sob pressão. Se o mundo oferece o banquete do rei em troca de um pequeno dobrar de joelhos diante de ídolos modernos, o escolhido prefere a cova dos leões ou a fornalha ardente, pois sua lealdade não tem preço e sua integridade não está à venda. Ele não busca ser popular entre os homens, ele busca ser aprovado por aquele que o recrutou. A vida do escolhido é uma narrativa de superação, onde cada cicatriz conta a história de uma vitória que não foi conquistada com punhos, mas com entrega. Ele entende que ser um escolhido é ser um alvo, mas é também ser um protegido sob a sombra das asas do Altíssimo. Por fim, entenda que a religião comum produz soldados de desfile, que ficam lindos em formação dentro do quartel, mas que entram em pânico ao primeiro cheiro de pólvora. O chamado da escolha produz veteranos de guerra, homens e mulheres que conhecem o peso da armadura e que já aprenderam que a maior vitória que se pode ter é a vitória sobre si mesmo. O escolhido não luta para ser salvo. Ele luta a partir da vitória que já foi conquistada na cruz. Isso muda tudo. Ele não está ansioso pelo resultado final. Ele está apenas executando a vontade do comandante. Se você quer deixar de ser um mero espectador dos rituais religiosos para se tornar um protagonista da história de Deus na Terra, você precisa aceitar o custo de ser um escolhido. É um caminho de renúncia, de vigilância e de uma coragem que não nasce da ausência de medo, mas da presença de uma fé que vê o invisível e toca o eterno. Saia da fila dos religiosos que apenas observam e entre na linha de frente, daqueles que estão sendo usados para sacudir as estruturas deste mundo e manifestar o reino que não pode ser abalado. A religião comum tem pavor do deserto. Para o religioso médio, o deserto é sinal de pecado, de maldição ou de ausência divina. Ele faz de tudo para preencher cada minuto de sua vida com barulho, entretenimento gospel e atividades frenéticas, acreditando que a movimentação constante é sinônimo de avanço espiritual. O religioso comum não suporta o silêncio de Deus, porque é no silêncio que suas máscaras caem e ele é obrigado a encarar o vazio de sua própria alma. O escolhido, entretanto, aprendeu que o deserto não é um lugar de punição, mas um lugar de graduação. É no isolamento, longe dos aplausos das sinagogas e da aprovação dos homens, que o escolhido é desmamado das consolações humanas para aprender a se alimentar da própria fonte. Imagine um homem que por 39 anos foi um respeitado mestre de obras, acostumado a ver o progresso de suas construções a cada dia, tijolo por tijolo. Ele transpunha essa pressa para sua vida espiritual, querendo resultados imediatos e visíveis. Ele era um religioso que media o favor de Deus pelo sucesso material e pelo reconhecimento público de sua liderança. No entanto, sua verdadeira jornada só começou quando todos os seus projetos desmoronaram e ele se viu sozinho, sem o título e sem a estrutura que o sustentava.
Foi nesse vão da existência que ele deixou de ser um religioso comum para se tornar um escolhido. O escolhido entende que Deus nos leva para o deserto para falar ao nosso coração, onde não há distrações. Enquanto o religioso reclama da solidão, o escolhido celebra a exclusividade da presença. Em Oséias 2,14, o Senhor revela sua estratégia de amor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e falarei ao seu coração. O religioso comum quer o palco de Jerusalém, mas o escolhido aceita o anonimato do Sinai, pois sabe que é lá que as tábuas do seu coração serão escritas pelo dedo de Deus. O deserto para o escolhido é o lugar onde a autossuficiência morre e a dependência absoluta nasce. Ele para de tentar construir algo para Deus e começa a permitir que Deus construa algo nele. A diferença é cinematográfica. O religioso comum parece um jardim artificial em um shopping, bonito, mas sem vida. O escolhido é como uma árvore centenária que, embora açoitada pelos ventos do deserto, tem raízes tão profundas que tocam os lençóis freáticos da eternidade. A marca de um escolhido que passou pelo deserto é uma autoridade que não pode ser forjada. O religioso comum tenta impor sua autoridade através do grito, da manipulação emocional ou do uso indevido de cargos. O escolhido fala com uma mansidão que estremece as estruturas do inferno, pois ele não está defendendo uma ideia, ele está manifestando uma pessoa. Em Mateus 7,29, o povo notou isso em Jesus, porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas eram os religiosos comuns da época. Eles tinham a informação, mas não tinham a substância. O escolhido carrega o peso da glória, porque ele pagou o preço de ficar sozinho com Deus, quando todos os outros fugiram para o conforto das tradições. Ele não se importa em ser mal compreendido pelos seus pares, pois sua validação vem do alto. Enquanto o religioso se perde em panelinhas eclesiásticas buscando influência, o escolhido se perde na intercessão, buscando a face daquele que governa os reis da terra. O vídeo que você está acompanhando deve gerar em você uma santa insatisfação com a superfície. O deserto é o lugar onde Deus separa quem quer o que Ele dá de quem quer quem Ele é. O religioso comum está sempre atrás das mãos de Deus. Cura, provisão, porta aberta. O escolhido está atrás da face de Deus. Ele diz como Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Para o escolhido, o sucesso sem a presença é o maior dos fracassos. Ele prefere o deserto com Deus do que a terra prometida sem Ele. Em Salmos 63:1, vemos a alma do escolhido gritando: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. O religioso comum tem sede de bênçãos, mas o escolhido tem sede do abençoador. Essa sede é o que o mantém vigilante enquanto os outros dormem o sono da religiosidade letárgica. O deserto remove as gorduras espirituais, os excessos de ego e as falsas seguranças, deixando apenas o que é eterno e inabalável. Portanto, se você se sente sozinho em sua busca, se sente que ninguém na sua comunidade entende a intensidade do seu chamado, não se desespere. Talvez você esteja apenas no seu período de deserto, onde o Senhor está separando você da massa para torná-lo um escolhido. O processo de separação dói, pois envolve o rompimento com expectativas de amigos e familiares que esperavam que você fosse apenas um religioso comum e bem comportado. Mas a recompensa de ouvir a voz do Pai, sem interferências, vale qualquer preço. O escolhido sabe que o deserto tem fim. E quando ele sai de lá, ele não sai com mãos cheias de troféus humanos, mas com um espírito revestido de um poder que o mundo não conhece. Ele sai pronto para ser uma resposta para a sua geração, não porque ele é melhor do que os outros, mas porque ele foi moído no moinho de Deus até se tornar pão para os famintos.
Deixe que o deserto faça o seu trabalho. Não tente atalhar o processo. A religião oferece atalhos, mas o chamado oferece um caminho que, embora estreito, conduz à vida em abundância. Chegamos ao ponto de inflexão, onde a estrada da religião comum e a trilha do escolhido se afastam definitivamente para destinos opostos. A religião comum é uma construção temporal, um castelo de areia erguido sobre a areia da justiça própria e da aprovação social. No dia em que os ventos da eternidade soprarem e os rios do juízo divino subirem, essa estrutura não poderá subsistir, pois ela não tem raízes no céu, apenas fundamentos na terra. O religioso comum termina sua jornada exausto, pois passou a vida carregando o peso de um fardo que Deus nunca colocou sobre seus ombros. O fardo de ser santo o suficiente por conta própria. Mas o escolhido, aquele que entendeu que sua eleição não é para a glória própria, mas para a exaltação do Cordeiro, entra no repouso eterno com a leveza de quem foi carregado pela graça. Imagine um homem que dedicou 47 anos de sua vida ao ofício de restaurador de obras de arte, alguém que passava dias inteiros com pincéis minúsculos, removendo camadas de sujeira para revelar a pintura original sob séculos de degradação. Ele descobriu, ao final da vida, que sua alma era a obra de arte e que Deus era o restaurador. Ele parou de tentar pintar a si mesmo com as cores da religião e permitiu que o Criador revelasse a imagem de Cristo que estava oculta sob o peso do seu pecado e da sua religiosidade vazia. A diferença cinematográfica no final da jornada é o olhar. O religioso comum olha para trás com medo, conferindo se suas boas obras foram suficientes para compensar suas falhas. O escolhido olha para frente com expectativa, pois ele não confia no que fez, mas naquele que o escolheu. Ele entende que a marca que o separa dos demais não é uma auréola de perfeição, mas o selo da fidelidade em meio à imperfeição. Em 2 Timóteo 4, 7 e 8, ouvimos o eco de um verdadeiro escolhido. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Perceba que Paulo não diz, guardei as regras, ou fui impecável, mas sim, guardei a fé. O religioso comum guarda a forma, mas o escolhido guarda a essência. Ele manteve o fogo aceso mesmo quando as águas da aflição tentaram apagá-lo. Ele permaneceu no posto quando todos os outros desertaram para o conforto da mediocridade espiritual. Ser escolhido é, em última instância, uma questão de persistência amorosa sob a soberania de Deus. Este vídeo termina aqui, mas a sua história como um escolhido está apenas começando, ou quem sabe, sendo restaurada hoje. O chamado de Deus para você não é para que você seja mais religioso, mas para que você seja mais dele. Saia da multidão que apenas consome milagres e entre no círculo íntimo daqueles que oferecem sacrifícios de louvor. Não se contente em ser um espectador da glória alheia, seja você o portador da presença. Lembre-se de que a religião comum produz cópias baratas de santidade, mas a escolha produz originais valiosos que refletem a luz do reino em um mundo mergulhado na escuridão. Em Apocalipse 17:14, há uma promessa para os tempos finais que define o nosso destino. Eles guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. E com ele vencerão os seus chamados, escolhidos e fiéis. Note a progressão. Chamados, escolhidos e fiéis. Muitos pararam no chamado, alguns aceitaram a escolha. Mas só os que permanecem fiéis até o fim verão a plenitude da vitória. Seja aquele que atravessa todas as etapas, que não negocia sua herança por prazeres temporais e que mantém os olhos fixos na recompensa que não perece. Um encontro de almas e um pedido do coração. Chegamos ao fim desta jornada de reflexão e eu quero falar diretamente ao seu coração, de forma acolhedora e calorosa.
Se estas palavras queimaram em seu peito, se este vídeo trouxe um novo sentido para a sua caminhada, saiba que você não está sozinho. Nós somos uma família de inconformados, um exército de pessoas que decidiram que a religião comum não é suficiente. Por isso, eu te peço com todo o carinho, inscreva-se neste canal, não apenas para aumentar um número, mas para selarmos aqui um compromisso de crescermos juntos na verdade que liberta. Sua presença aqui é fundamental para que essa mensagem de despertamento continue ecoando e alcançando aqueles que ainda estão presos no deserto da religiosidade. Eu adoraria ouvir a sua voz agora. Conte aqui nos comentários a sua história com a sua comunidade espiritual. Como foi para você perceber essa diferença entre a religião e o chamado? O que você aprendeu com este vídeo que mais impactou a sua forma de ver a Deus? Seus relatos são como bálsamo e encorajamento para outros escolhidos que podem estar se sentindo solitários ou incompreendidos. Vamos transformar este espaço em um lugar de cura e de testemunhos reais. Gostou do vídeo? O que mudou dentro de você hoje? Compartilhe conosco, pois a sua história é uma peça valiosa no mosaico que Deus está montando na terra. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, o nosso único e supremo escolhedor.